O caminho da riqueza é tão simples quanto abrir uma torneira e beber um copo de água. Mas você precisa saber as regras. Quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi o Peter Barna, e ele escreveu o livro A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro, há mais de 140 anos atrás. E hoje ainda essas regras estão ativas. E hoje nós vamos falar sobre operações externas. E o que é operação externa? Operação externa foi aquilo que fez com que todo o império do Eike Batista arruinasse. E isso pode estar atrapalhando você hoje. É óbvio que em escalas diferentes, porque o Eike Batista perdeu 30 bilhões de reais quebrando essa regra. Mas isso pode estar acontecendo com você hoje e você pode estar perdendo dinheiro por conta disso. O empresário Eike Batista foi preso hoje pela Polícia Federal por ordem do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno. Eu sei. O homem que em 2012 era a pessoa mais rica do Brasil e a sétima mais rica do mundo, ficando à frente até mesmo de nomes como Elon Musk, e que tinha uma fortuna avaliada de 30 bilhões de No dólares. escritório, uma parede rabiscada com projetos para multiplicar a fortuna. Quando o Eike Batista falou assim, eu vou ser o homem mais rico do mundo, ele era o 8º. Eu vou ser o mais rico. Ali eu pensei que a mosca mordeu o cara, tá perdido. Na ruína daquele que já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Ah, mas o cara é bilionário. Eike Batista também era. Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. E o livro vai mostrar exatamente como não cair no canto da sereia. Vou ler aqui para vocês o pedaço do livro. Às vezes vemos homens que obtiveram fortunas e de repente se tornaram pobres. Em muitos casos, isso surge da intemperança e muitas vezes dos jogos e outros maus hábitos, né? Aqui o que ele está falando é que muitas vezes os homens perdem fortunas através de jogos, maus hábitos, uso de drogas, né? Quantas pessoas hoje não perderam dinheiro por conta do tigrinho, né? Frequentemente isso ocorre com homens que se envolveram em operações externas, de algum tipo. Quando ele fica rico em seus negócios legítimos e ele é informado de que uma grande especulação onde pode fazer uma fortuna de milhares. Foi exatamente isso aqui que aconteceu com o Eike Batista, né? Em uma parte aqui do vídeo ele fala que eles ficaram sabendo, né? Ele ficou sabendo, ele tinha contato das pessoas lá da Petrobras, que quando descobriu o pré-sal, que é $1 trilhão. E acabou que aconteceu que a Petrobras tirou esse reservatório da lista de possíveis reservatórios de leilão, né? E aí acabou que isso foi avançando até que ele perdesse tudo, né? Ele é constantemente lisonjeado pelos amigos que lhe dizem que nasceu com afortunado e que tudo que ele toca se transforma em ouro. Agora, ele se esquece dos seus hábitos econômicos, da sua retidão, da sua conduta e da atenção pessoal aos negócios que entende e causaram sucesso na sua vida. Ele ouvirá vozes das sereias, o que diz que ele é um homem de negócio. Tudo que você coloca à mão vira ouro. Então, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando que esses grandes empresários, eles precisam tomar cuidado, porque ele é cercado, igual a gente falou nos capítulos anteriores, ele é cercado muitas vezes por pessoas que são extremamente bajuladoras. Então, existem pessoas ali em volta dele que só querem o dinheiro dele, que não quer saber do sucesso dele, muitas vezes. E a gente falou isso do capítulo passado, né? Dos capítulos anteriores. E isso, o Eike Batista acabou não prestando atenção, né? É óbvio que aqui ele tá falando também dessas operações externas como operações que não são legais, né? São coisas que são ilegais. No caso do Eike Batista, ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada ilegal, né? Assim, supostamente, né? Porque ele foi preso, ele teve alguns problemas em relação à Lava Jato, mas hoje tá solto, né? Então, com certeza, aparentemente não tinha nada em relação a isso. E aí aconteceu dele ficar pobre por ouvir as pessoas. Ele fala isso, que ele ouviu as pessoas erradas. Ele contratou as pessoas erradas e ouviu as pessoas erradas, né? E aqui continua falando, né? Que ele vai colocando, a pessoa vai colocando dinheiro, aí precisa colocar mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, e a coisa nunca acontece. Quando ele vê, ele já tá na derrocada, né?
se um homem tem muito dinheiro, ele provavelmente pode investir em algo, em tudo que parece prometer sucesso. Isso provavelmente o beneficiará e beneficiará a humanidade, né? Mas as somas assim investidas devem ser moderadas em quantidade. Então, o que que ele está falando aqui, né, basicamente? Que você pode assumir riscos, você pode investir em coisas arriscadas, só que é bom você tomar cuidado para não investir aquele dinheiro que vai te fazer falta. Então, qual que é esse dinheiro que vai te fazer falta, né? Você investiu uma grande fortuna. Você pode pegar ali 1, 2%, sei lá, 10% daquilo que você tem e investir em alguma coisa que seja extremamente arriscada, que você possa não conhecer muito bem, mas ainda assim é bem arriscado, né? Nunca deixe um homem totalmente e nunca deixe um homem totalmente arriscar uma fortuna que ganhou de forma legítima, investindo em coisas a qual ele não tem experiência. Então, uma coisa que ele fala aqui é em relação à experiência, né? O Eike Batista ele já era um homem muito rico na área de mineração, mas ele quis também entrar na área de petróleo na qual ele não tinha experiência. Então isso fez com que arruinasse a fortuna dele. E quando fala de operações externas, é basicamente isso que ele está falando. Aqui também pode ser considerado alguma coisa legal. Não é o caso do Eike Batista, mas aqui ele está falando que isso pode trazer e arruinar as pessoas, né? E eu separei um vídeo aqui bem interessante para a gente poder estar assistindo. Vou colocar ele aqui para a gente ver. O cara, tipo assim, pô, vou incentivar, vou pagar bem meus colaboradores. Isso, e você sabe que, curiosamente, era exatamente 1% da companhia. Eu achava, olha, tô dando 5% para os executivos top. Achei o problema é que os números eram muito enormes, né? Então, cara, e o cara que veio da Petrobras, ele ganhava 30 mil reais. Era o salário do cara. Aí eu lambuzei os caras. Agora, o cara não ter a decência de chegar, que não é o que você esperava, o que a gente esperava, guarda o dinheiro, vamos esperar para o próximo leilão, porque eu tinha levantado 5 bilhões e meio no mercado, né? Importante ressaltar, dinheiro de risco, né? Se você pega o disclaimer de uma empresa de petróleo, está escrito lá, olha, as probabilidades de você achar petróleo são de altíssimo risco, tá lá. Tem 10 páginas no prospecto para quem compra uma empresa que mexe com petróleo, é assim, né? Fora o preço internacional que pode cair na sua cara, como caiu, né? Mas essas pessoas, os 5 bilhões e meio, a gente poderia ter gasto 1 bilhão e meio e chegado, olha, não é tão bom quanto a gente achava, guarda 4 bilhões no caixa, espera o próximo leilão, que aconteceram. Aí vieram os próximos leilões, 2013, 2015, Libra, coisas do pré-sal extraordinárias. Sim. Tá certo? Então, o que você está dizendo é que tinha uma projeção do que ia ser retirado ali de petróleo. Ela não aconteceu, mas esses números eles foram meio que escondidos, né? Esses números, como eu repito, como você demora esse tempo para saber de fato, né? Só que quem está com o dedo na tomada lá, não, vamos frear, não vamos, para aqui. Eles tinham uma noção muito mais clara. Eu não sou engenheiro de reservatório, eu sou muito bom, mas esse negócio offshore é complexo pra caramba. A rocha, você tem que medir uma área X, então ela eventualmente para de vazar, você tem que injetar. Você deve saber, né? A Petrobras, hoje, não pode se queimar o gás, eles reinjetam o gás. O gás reinjetado cria novas circunstâncias lá embaixo. Aí ele injeta gás, injeta água, para o reservatório manter a sua produtividade, entendeu? É muito complexo. Tá. É muito número e dado. Tanto que eles falam do famoso o teste de longa duração. Então, esse teste de longa duração te diz como é que aquele corpo gigante vai se comportar no tempo. E você precisa do tempo. E esse tempo, esses caras que estavam com o dedo na tomada sabiam muito mais que a gente. E na hora que os caras falaram pra você assim, de forma muito simplória, Ike, deu merda aqui. Os caras já estavam com 20 milhões no bolso. Mas antes de ir pro mercado, você recebe essa informação. Não, mas a gente foi o que aconteceu em julho de 2013. O que aconteceu? No dia, tem que sair o relatório. Bum, saiu. Tem que sair no dia. Fato relevante. Porque é o seguinte, eu morri com minhas ações. A Eike Batista morreu com 15 bilhões de dólares em ações. Mas isso aí é honrado pra cara, porque o que tem de empresa de recuperação judicial que os acionistas venderam tudo pro mercado. Você poderia ter feito um movimento de, pô, sei essa informação aqui, vendo em 2010 eu teria vendido como eu vendi minha mina do Minas Rio. Só que essa turma falava, que aqui tem 10 vezes mais que você tá achando. Você vai vender? Seus técnicos dizem que o seu ativo vale 10 vezes mais? Seus funcionários mais caros da companhia. Lógico, os tops. Só para lembrar, no meu conselho, tava meu querido pai, a ministra Ellen Grace, ministro Torinho, Rafael de Almeida Magalhães, sabe aqueles brasileiros? Os brilhantes, né? Cara, tava no meu conselho. Eu já era mega rico, eu precisava fazer isso. Tava lá andando de lancha. Eu precisava da honestidade dos meus executivos, como sempre. Vocês aqui precisam trabalhar no ambiente de confiança, né? Sim. É você que mexe com todo o seu dinheiro? Com certeza não. Não, portfólio. Eu não sei. E coisas grandes são coisas grandes, pô. Fogo. Você tem que ter a disciplina. E aí é o seguinte, como eu construí 10 minas de ouro, 2 minas de ferro, eu vou falhar no petróleo, que também é um tipo de mineração,
falhei. Porque enxergar essa bosta do engenharia de reservatório é complexo. E aí, esse ponto aí que ele tá falando foi exatamente o do livro, tá vendo? Porque foi uma operação extremamente complexa, extremamente arriscada. Ele teve que entrar com muito dinheiro, né? Ele teve que entrar com muito dinheiro, teve que confiar muito em outras pessoas que falaram com ele, que entendia, e acabou que não era o que estava sendo esperado, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. E você vê que o livro tava correto, né? Cara, por isso é bom, é importante montar um bom time, né, E cara? como é que você fica nesse momento que as coisas estão desmoronando, assim? Como é que fica o Eike Batista, assim, uma coisa mais pessoal, assim? Você fala? Como é que fica o seu sentimento? Foi muito ruim, porque todo mundo... Massacrou, né? Como eram 6 empresas listadas na Bolsa, a maior delas começa a colapsar, a confiança, né? Você sabe, o mercado de Confiança, capital já é catastrófico, você cai 80%, entendeu? Sem justificativa, quer dizer, depois volta, né? Sim. Como a própria Petrobras teve a sua crise, a Petrobras também. Quando você olha hoje, você fala, meu... Entendeu? Então, não ia acontecer agora nada. todo mundo vai embora, todo mundo sai, é bizarro, foi difícil. Foi difícil ver tanta gente assim ir embora. Uhum. Embora, obviamente, ratos saindo do barco correndo. É que assim, o que a gente tá vendo aqui, pelo que você tá falando, é que você acaba sendo o rosto de tudo isso, né? Alguém precisa ser o rosto disso. Sim. Acabou caindo pro Eike Batista porque você já era um cara super da mídia. Só lembrar, eu era o maior acionista, presidente do conselho. Uhum. Eu não tinha responsabilidade fiduciária como o engenheiro, o diretor financeiro, o engenheiro de reservatório, o geólogo. Não era eu. E foi tudo pro Eike. Foi fácil, né? Sim. Porque eles tinham todo o interesse de culpar o Eike Batista. Sim. E naquela época lá, eu imagino que ali você conseguiu ver quem estava do seu lado de verdade, desde família à empresa. Quem pra você, teve alguma grande decepção, assim, que você falou, os ratos fogem do barco? Teve algumas grandes decepções, você falou assim, cara, não imaginava que tudo colapsando, essa pessoa ia sair do meu lado. E eu queria saber até, alguém ficou hoje, daquela época, quem trabalha hoje com você? Não. Ninguém. Ninguém ficou? Ninguém. Caraca. Ninguém. Duro, hein? Ninguém. E você vê que quando o negócio dá errado, né? Aqui ele falou que todo mundo abandonou ele, né? Igual ele tava sendo bajulado, todo mundo falando que ele era o cara, né? Você foi bom em mineração, você foi bom não sei o que, no ouro e tal. E aí aconteceu isso, né? Então a gente vê que realmente seguir essas regras é muito importante para que a gente possa se manter, né, no caminho da riqueza, né? E cuidado, assim, cuidado com essas operações que você não tem cuidado. Até no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, fala muito sobre isso, de não fazer, não mexer com alguma coisa que você não tenha conhecimento, né? Porque se você não tem conhecimento em relação àquilo, começa a ficar mais fácil para que outras pessoas que às vezes você não confia, que não deveria confiar, mas acaba confiando, te engane. Então, esse capítulo aqui, ele é muito interessante em relação a isso, né? Muito interessante também em relação a ele falar aqui dos hábitos, né? Do jogo, de outros maus hábitos. Então é isso aí. Se inscreve no canal se você gostou para não perder os próximos e comenta aqui embaixo, né? O que você achou, o que pode melhorar, o que não pode, em relação ao canal. Beleza? Valeu!